Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário, agora em um exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe comigo o enunciado, vamos lá. Nós temos uma questão que caiu na primeira fase do exame de ordem unificado da OAB, no ano de 2013, e a banca foi a FGV. O que diz o enunciado dessa questão? Uma autarquia federal, então já é importante nós segregarmos aqui, uma autarquia federal proprietária de veículos automotores adquiridos recentemente foi surpreendida com a cobrança de IPVA pelo Estado responsável pelos respectivos licenciamentos, não obstante vincular a utilização desses veículos às suas finalidades essenciais. Com base na hipótese sugerida, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar o que demanda este enunciado trazido pela FGV no exame de ordem dos advogados do Brasil. Percebam que o enunciado traduz uma situação de uma autarquia federal que recebeu a cobrança do IPVA pelo Estado que é responsável pelo licenciamento dos veículos que são de sua propriedade. Diante desta afirmação, vêm algumas alternativas estabelecidas pela FGV para julgarmos como correta ou incorreta. Ou seja, nós analisaremos alternativa por alternativa para chegarmos à conclusão de qual é a que deveria ter sido assinalada pelo participante deste exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então vamos analisar as alternativas, acompanhe comigo. Primeira alternativa diz que a cobrança do IPVA é constitucional por se tratar de fato gerador do IPVA. Letra B. Diz que a cobrança é constitucional por se aplicar o princípio da capacidade contributiva. A alternativa C diz que a cobrança é inconstitucional por se tratar de uma situação de isenção fiscal. E a alternativa D diz que a cobrança é inconstitucional por se tratar de uma hipótese de imunidade tributária. Bom, nós temos aqui, portanto, 4 alternativas. E essas 4 alternativas merecem ser analisadas para que nós possamos, então, traduzir o que efetivamente correto está. Vamos primeiro para a alternativa de letra A. A alternativa de letra A, ela diz que a cobrança é constitucional por se tratar de fato gerador do IPVA. Bom, nós temos que ter em mente que o fato gerador do IPVA, tendo em vista se tratar de um imposto incidente sobre o patrimônio, é a propriedade do veículo automotor, por exemplo. Aqui nós teríamos, em tese, a caracterização, se pararmos para analisar, de ocorrência do fato gerador. Mas por que nós não poderíamos falar, aliás, sequer poderíamos cogitar sobre a ocorrência do fato gerador? Porque, embora a hipótese de incidência seja termos a propriedade do veículo automotor, nós não poderíamos dizer que no caso em tela se aplicaria, porque nós estamos já diante, é importante mencionar isso, no enunciado de uma imunidade. Por que de uma imunidade? Se nós pegarmos o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, nós temos que diz que é extensiva a imunidade recíproca às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Ou seja, se nós falamos que há uma imunidade,
Eu não posso sequer falar em uma tributação, em ocorrência de fato gerador, muito embora saibamos que a hipótese de incidência seja a propriedade de um veículo automotor, o fato gerador acontecerá quando concretamente acontecer um fato que se amolda a esta situação, a esta hipótese de incidência para que haja, portanto, a efetiva tributação. Então, eu posso afirmar aqui que a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz que a cobrança é constitucional por se aplicar o princípio da capacidade contributiva. Pois bem, quando nós falamos em capacidade contributiva, nós falamos em um princípio também trazido pela Constituição Federal, que visa efetuar ou visa tributar de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E, particularmente, analisando o enunciado da questão, não temos que ter qualquer tipo de ligação, não há qualquer tipo de ligação entre o enunciado com o princípio da capacidade contributiva. Portanto, nós não temos que pensar e analisar essa alternativa como se correta fosse. Ela é uma alternativa estritamente incorreta e, portanto, ela não deveria ter sido assinalada pelo candidato neste exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A alternativa C, ela diz que a cobrança é inconstitucional por se tratar de uma situação de isenção fiscal. Ora, meus caros, aqui é importante nós já fazermos a análise conjuntamente entre a letra C, que fala que a cobrança é inconstitucional por se tratar de isenção fiscal, e na letra D, que fala que ela é inconstitucional por se tratar de hipótese de imunidade tributária. Bom, nasce aqui um dos pontos mais importantes e controversos no estudo do direito tributário, que é segregar a diferença entre imunidade e isenção. Imunidade é limitação ao poder de tributar estabelecido na Constituição Federal. E as hipóteses de imunidade que mais caem em concurso público e no exame da Ordem dos Advogados do Brasil são as constantes no artigo 150, inciso 6 da Constituição. De outro lado, a isenção, ela não demanda a existência de uma norma constitucional para estabelecê-la, mas sim de uma norma infraconstitucional. Portanto, uma lei infraconstitucional poderá estabelecer uma isenção. E quando falamos sobre o típico caso trazido no enunciado de uma autarquia federal detentora de veículo que sofreu a tributação de um imposto sobre patrimônio de um estado, que é o IPVA, nós estamos falando da existência de uma cobrança inconstitucional, porque a essa autarquia é estendida a imunidade recíproca constante no artigo 150, inciso 6, a linha A. Desta maneira, inconstitucional é a cobrança efetuada pelo Estado no enunciado trazido nessa questão, porque ele feriu uma regra de imunidade recíproca. Portanto, eu posso afirmar nesse momento que o candidato que participou deste exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra D. Por quê? O embasamento da resposta é imunidade recíproca disposta no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, cumulado com o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Porque o artigo 150, parágrafo 2º, ele diz que a imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Portanto, a alternativa correta, a alternativa de letra D.